Alô, pessoal, tranquilito no mas. Fertilizantes nitrogenados estabilizados, de liberação lenta, de liberação controlada, entre outros, estão presentes no mercado hoje. A busca de todos eles é por maior eficiência agronômica e maior sustentabilidade ambiental. Conversei com o professor Douglas Guelfi, da Universidade Federal de Lavras, sobre esses fertilizantes. Será que são eficientes? Será que é válido usar esses adubos? Fique aqui, porque vai valer a pena. Pessoal, eu estou aqui com o professor doutor Douglas Guelfi, da Universidade Federal de Lavras, doutor em Ciência do Solo. E, primeiro, Douglas, muito obrigado pelo seu tempo. E essa nossa conversa está sendo muito aguardada por muita gente que pede essa questão de fertilizantes especiais. Douglas, eu já vou começar com a pergunta em que há um crescimento global dos chamados fertilizantes especiais, apesar de normalmente terem custos bem mais elevados do que os fertilizantes convencionais, no caso nitrogenado como a ureia. Como você define essas classes de fertilizantes e por que elas crescem no mercado? Olá, meu amigo Nelson. Primeiramente, é sempre um prazer participar aqui com você, poder esclarecer um pouquinho das dúvidas aí, né, do pessoal do meio agronômico. Você tem uma ótima capilaridade aí com as suas informações sempre relevantes para o setor de fertilizantes. Eu que agradeço o seu convite, é sempre um prazer poder participar com você aqui e esclarecer um pouquinho desses assuntos, né? No caso hoje sobre as tecnologias para fertilizantes nitrogenados, né, Nelson? Realmente, essas tecnologias, o uso delas vem crescendo, né, ao redor do planeta, do mundo, vamos dizer assim. Por que vem crescendo, né? Porque muitos países hoje se preocupam com a questão do uso eficiente do nitrogênio na agricultura, né? Então a gente tem várias iniciativas aí ao redor do mundo, por exemplo, o ano passado o EPA e a USDA, por exemplo, fizeram um desafio à inovação para desenvolvimento de tecnologias para fertilizantes, né? Isso foi lançado lá na plataforma desses órgãos e as pessoas poderiam submeter, né, seus protótipos ali de novos fertilizantes ou de tecnologias para fertilizantes, né? A China, por exemplo, também, o ministro da Agricultura da China recentemente lançou uma política de crescimento zero no consumo de fertilizantes, né? A própria Europa, né, tem algumas diretrizes relacionadas à questão de emissão de gases, menor poluição, e aí que se encaixam as tecnologias, né? Por que as tecnologias têm crescido, basicamente? Justamente porque nós precisamos aumentar a eficiência do uso de nitrogênio na agricultura para conseguir produzir alimentos aí para uma população crescente, né, que a gente vai ter até 2050, né? E nesse contexto, nós temos aí vários grupos, né, de tecnologias. São basicamente 6 grupos, Nelson. A gente sabe já os fertilizantes convencionais, eu acredito que eu não preciso falar aqui da ureia, do nitrato de amônio, nitrato de cálcio, sulfato de amônio. São os fertilizantes que a gente já conhece como fonte de nitrogênio, né, produzidos a partir da amônia, com diferentes reações aí. E para melhorar a eficiência no uso da ureia, basicamente hoje a ureia, se a gente pegar os dados mundiais aí de consumo de nitrogênio, aproximadamente 50% do N aplicado no mundo é na forma de ureia. No Brasil, em torno de 60%, né? E a gente sabe que a ureia, quando aplicada na superfície do solo, em condição climática inadequada, sem incorporação, ela tem uma perda por volatilização significativa. E aí essas tecnologias vieram justamente para melhorar a eficiência de uso de nitrogênio quando aplicado na forma de ureia na agricultura. Então, dos principais grupos hoje que mais cresce, principalmente na América do Norte, América do Sul, vamos dizer, são os inibidores, né, de nitrificação ou inibidores de urease, né? Basicamente são um grupo de tecnologias aí para inibir
a atividade da urease, manter o nitrogênio na forma amídica, né? Ou inibir a atividade das bactérias do gênero Nitrosomonas. Eles podem ser bactericidas ou bacteriostáticos aí, eles foram desenvolvidos há algum tempo atrás para inibir basicamente a reação de nitrificação no solo, manter o nitrogênio na forma amoniacal, para evitar a perda por desnitrificação, por lixiviação, em algumas condições, né? Então esse é um dos grupos aí que a gente tem das tecnologias. Nós temos os fertilizantes também de liberação lenta, produzidos basicamente entre a reação em condições controladas entre ureia e formaldeído, ou aldeídos, vamos dizer assim melhor, porque a gente pode ter o formaldeído, pode ter o crotonaldeído, o isobutiraldeído. Basicamente, o objetivo é formar uma cadeia de carbono e nitrogênio com menor solubilidade do N. Basicamente, a gente chama isso de liberação lenta, né? Em outro grupo, nós temos os fertilizantes de liberação controlada. Basicamente, os fertilizantes de liberação controlada são fertilizantes convencionais, né? Como a ureia, por exemplo, e você tem um revestimento. Esse revestimento, ele tem a função de controlar a entrada e a saída de água e a solubilidade do fertilizante que está lá dentro do grano. Basicamente, esse revestimento ele tem uma espessura bem pequena, aí, de 50, 60, isso pode variar, claro, né, Nelson? Mas é como se fosse a espessura de um fio de cabelo, o revestimento aí de 50 a 60 micrômetros, né? Uma alternativa que surgiu também para, vamos dizer assim, baratear, porque algumas culturas, como milho, culturas assim de menor valor agregado, vamos dizer assim, é muito complicado você usar 100% de um fertilizante de liberação controlada. Mas você pode fazer a mistura física de uma fração solúvel, isso é crescente o uso no mundo, China, Estados Unidos, é misturar, por exemplo, uma ureia tratada com NBPT com uma fração de fertilizante de liberação controlada, que a gente chama ali de blend, ou a mistura física, né? Eu simplesmente pego duas proporções de uma ureia comum com NBPT e misturo com uma de liberação controlada, né? É muito comum o uso de um blend lá nos Estados Unidos, por exemplo, com 85-15, né? Seria, então, isso é o exemplo de um blend. E recentemente a gente tem estudado também algumas tecnologias para colocar duas ou mais tecnologias no mesmo grano. Temos artigos publicados recentemente onde a gente coloca, por exemplo, o NBPT e em cima da ureia tratada com NBPT a gente coloca um revestimento, basicamente para também controlar a dissolução dessa ureia. E aí, nesse revestimento, eu posso, por exemplo, colocar micronutrientes, né? Então, esse é o sexto grupo, eu diria, que a gente chama de dual funcional, ou dupla função, ou multi-N-Tech aí, onde a gente tem duas tecnologias, né, para fertilizantes no mesmo grânulo, né? Não é uma mistura física, eu tenho as duas no mesmo grânulo, né? Então, eu diria que hoje esses são os principais grupos aí de tecnologias para fertilizantes nitrogenados que a gente tem sendo produzidas ao redor do mundo, né? Douglas, você já escreveu um artigo, inclusive, que eu vou deixar na descrição do vídeo, que foi publicado em 2017. Quem quiser acessar, vai estar um link lá à disposição. Então, aqui no Brasil, a gente já tem as famosas ureias estabilizadas com NBPT para redução e mitigação da volatilização do nitrogênio. E aqui no canal Adubos e Adubações já temos vários vídeos e vou deixar aqui em cima um link para quem quiser vê-los. Porém, há outras tecnologias que você escreve nesse artigo, principalmente com a adição de cobre e boro para o mesmo fim, de mitigar a volatilização. E no mercado brasileiro existe esse produto também. Será que essas ureias, ambas, teriam eficiência agronômica similar à que recebe o NBPT, chamada de estabilizada, ou essa que recebe cobre e boro? Quais são os dados de pesquisa que você pode falar para a gente? Então, Nelson, é interessante, né? Existem várias moléculas, né? Elas são estudadas aí para ver a capacidade delas de inibirem a atividade da urease no solo, né? Esses estudos são desenvolvidos não só na área agronômica de fertilizantes, mas tem muitos estudos também na área médica, né? Para entender, né?
quais os compostos que têm capacidade de inibir a atividade da urease. No contexto agronômico, né, claro que é o que a gente precisa falar aqui hoje, nós temos o NBPT, que é um dos principais compostos já desenvolvidos e avaliados nas mais variadas condições no mundo todo, né? Então, o NBPT é um inibidor de urease, basicamente que quando aplicado na concentração adequada no solo, ele tem uma boa capacidade de reduzir as perdas de nitrogênio por volatilização. Já a história do cobre e do boro, ela começou basicamente, tem um trabalho bastante famoso de Bremer e Douglas, de 1971, que está completando aí 50 anos, alguns estudos analisando cátions metálicos aí como inibidores de urease. Hoje se fala em vanádio, uma série de cátions aí, a própria prata, mercúrio, zinco, cobre, o boro especificamente ele é um análogo à ureia, né, não seria um cátion divalente, mas a grande restrição, a gente tem alguns trabalhos em andamento, assim, também com íons metálicos, é a concentração, Nelson. Qualquer inibidor de urease, uma preocupação que a gente deve ter é em relação à concentração, né? Quando eu aplico menos do que eu preciso do inibidor, ele vai ter um efeito aquém do que o desejado, seja ele NBPT ou qualquer outro inibidor. NPPT, que é um outro que tem surgido numa mistura com o NBPT, né, o N-butil e o N-propil, né, são duas moléculas, duas fosforotriamidas, mas misturadas na proporção de 3:1 para fazer uma formulação de inibidor de urease. Mas a concentração ela é muito importante. Então eu diria que a grande restrição do uso hoje de íons metálicos, como o cobre e o boro principalmente, é a quantidade que a gente coloca. Eu acredito que a gente precisaria, por exemplo, pelo menos 1% de boro como revestimento ou granulado junto ali para ter um efeito. Eu já vi alguns trabalhos, algumas situações interessantes, né? Quando a gente consegue aumentar a concentração de boro, o que é um desafio, né? Porque a principal fonte de boro utilizada aí é o ácido bórico. Aí eu precisaria basicamente de 60 quilos de ácido bórico aí por tonelada de ureia para conseguir colocar 1% no revestimento. Então, para mim, quando se fala de cobre e boro, a grande limitação que nós temos é a concentração que nós colocamos no fertilizante. Douglas, também, como você já falou, né, dos estabilizados para evitar a nitrificação, principalmente em solos bem aerados, para evitar a sua lixiviação e perda do nutriente. Mas grande parte dos solos do Brasil, nós temos solos com cargas positivas, nem sempre o doutor Cantarella cita em alguns artigos, né? O nosso lençol freático é profundo. Então, será que valeria a pena investir nessa tecnologia para a gente evitar a transformação do amônio, gerador pela ureia, ou pode ser do sulfato de amônio, ou mesmo do nitrato de amônio? Será que valeria a pena investir nessas tecnologias contra a nitrificação? Isso, aí, Nelson, você tocou num assunto importante, né? Quando se fala em inibidor de nitrificação, nós precisamos entender o ambiente no qual ele vai ser utilizado, né? Porque, reforçando, né? O que é o inibidor de nitrificação? Ele impede, pela ação bactericida, né? Os primeiros eram bactericidas, como o DCD, por exemplo, e os outros DMPP, DMPSA, são bacteriostáticos. Eles vão impedir a conversão do amônio a nitrato. E qual que é o objetivo de impedir essa reação? Evitar perdas por desnitrificação ou por lixiviação, basicamente é isso. Mas a gente sabe que, não em todas as áreas, mas eu vou falar aqui da minha região, por exemplo, sul de Minas, a gente tem um problema muito sério, muito maior com a volatilização, né? Agora você pega o Corn Belt americano, você pega a Alemanha, por exemplo, que eles têm altas doses de nitrogênio sendo aplicadas anualmente, matéria orgânica saturada com nitrogênio, né? No caso específico dos Estados Unidos, tem o rio Mississippi passando logo ali, e esse nitrato acaba indo para a água, né? Então esse tipo de produto foi desenvolvido anos atrás com esse objetivo de reduzir perdas de nitrogênio por lixiviação e desnitrificação. Quando ele se propõe a fazer isso,
ele realmente é eficaz. Vamos pegar um exemplo aqui. Aplicação em área irrigada de um solo arenoso, por exemplo. Aí, com pouca matéria orgânica. Você tem uma tendência à lixiviação. Ou quando você tem que reduzir suas emissões, eles são efetivos, né? Realmente eles são muito efetivos, chegam a reduzir 50% das emissões de óxido nitroso, por exemplo, que é uma grande preocupação em alguns países, né? Então, nesse contexto, ele é interessante. Mas vamos trazer para outras situações aqui, mais comuns para a gente aqui no Brasil. Sistema de plantio direto, com a aplicação de ureia em superfície, alta atividade da urease ali, porque você tem bastante matéria orgânica, né, num sistema real de plantio direto, ou numa área de lavoura de café em produção, por exemplo. Quando você aplica o inibidor de urease, você vai manter o nitrogênio na forma amítica, num lugar que você tem aplicação de calcário na superfície do solo. Então você vai deixar de perder na forma de óxido nitroso ou lixiviação, que não é um grande problema assim, para perder mais nitrogênio por volatilização. Basicamente, é essa a visão. Então, como tudo, né, na agricultura em geral, a gente precisa conhecer os ambientes para escolher as melhores tecnologias que a gente pode utilizar, né? E nesse contexto, o inibidor de nitrificação, ele pode sim ter aplicações, mas principalmente nas nossas condições, como você falou, né? Concordo, né, que a gente tem as cargas positivas, onde a gente pode reter esse nitrato vai ser retido, e a gente sabe que nessa condição, por exemplo, não seria uma condição ideal, mas se eu for lá para o oeste da Bahia, por exemplo, com 90% de areia, em áreas que eu aplico altas doses de nitrogênio e tem irrigação, talvez seja uma alternativa para mitigar as perdas de nitrogênio por lixiviação. Mas o nicho, a área de uso deles, eu acredito que seja restrita. É claro que isso aí, cada um, de acordo com a sua visão, com seu conhecimento da sua região, do seu solo, do seu sistema de cultivo, vai tomar essa decisão, e por isso que nós estamos aqui hoje para entender cada vez melhor essas tecnologias e cada um tomar a melhor decisão, né, Nelson? Porque eu falo que a gente hoje em dia, como profissional, cada vez mais nós temos muitas informações e temos que ser tomadores de decisão, né? Eu acho que esse é o grande desafio de quem trabalha com agricultura hoje. A gente tem que trabalhar diversas informações de clima, fertilizante, genética, né, água, fisiologia, para tomar a melhor decisão possível e ter vamos dizer assim, o resultado mais adequado que a gente espera em termos de produção, seja de alimentos, seja do produto colhido, vamos dizer assim, né? Douglas, há alguns trabalhos aqui no Brasil, e eu gostaria de reforçar essa ideia, de que me parece que, alguns trabalhos, inclusive publicados por pesquisadores da Embrapa, que a lixiviação está muito ligada à aplicação de nitrogênio em momentos incorretos. Que se você tiver um momento correto de alta demanda de nitrogênio pela planta, seja ela gramínea ou qualquer outra planta, a perda por lixiviação é mínima. Então, a recomendação que eu li alguns trabalhos sobre isso, é que você não deixe de ter raízes no sistema para que você tenha e aplicar no momento correto, conforme a recomendação técnica já estudada, de alta demanda de nitrogênio, e não antecipar essa aplicação para que você tenha menos possibilidade de perda de nitrato. Você concorda com isso? Com certeza, Nelson. Assim, a gente tem algumas condições, né, que nos levam a entender que, em algumas situações, as perdas de nitrogênio por lixiviação não são tão significativas, né? Como o adequado desenvolvimento do sistema radicular, né? E aí esse sistema radicular vai servir como filtro a esse nitrato, ele vai acabar absorvendo esse nitrato. Além disso, nós temos as cargas positivas ali, né? Tem matéria orgânica também. Então, é isso. Se a gente obedecer essa regra básica do manejo 4C, né, que é a dose, fonte, época e local, nós conseguimos ter um resultado mais interessante no que se refere à redução das perdas de nitrogênio por lixiviação. Tem um trabalho recente, Nelson, também bastante interessante,
ele usa aquelas estratégias de fazer uma meta-análise em relação à lixiviação de nitrato nos diferentes solos do mundo, né? E uma das conclusões que ele mostra lá é que as perdas por lixiviação, elas não são lineares, né? São não lineares, ou seja, à medida que eu aumento a dose, eu não aumento a perda de uma forma linear. E esse trabalho eu posso deixar disponível para você, para o pessoal aí que está assistindo a entrevista. Ele é bastante interessante e ele mostra valores aí. Outra questão, quando a gente fala em lixiviação, é justamente, a gente tem visto isso aqui, um fator importantíssimo, além da fonte, é a dose. Quando você erra a mão na dose de nitrogênio aplicada, você potencializa a perda de nitrogênio por volatilização. Exemplo, cultura do café, 400 kg de N por ano, vamos dizer assim, está num limiar ali tolerável de uma lavoura com bom potencial produtivo, né? Se eu passo para 500, 525, 550, a gente tem situações mostrando que, independentemente da fonte usada, você promove com uma dose inadequada uma maior movimentação do nitrato em profundidade. Então, eu faço esse adendo às considerações que você fez aí em relação à lixiviação. A questão da dose, ela é fundamental, porque se a gente aplica sempre a mesma dose, você vai colocando muito nitrogênio no sistema, sua matéria orgânica vai ficando saturada e você vai acabar perdendo esse nitrogênio por lixiviação, porque chove em cima dele e ele vai descer, né? Tem alguns dados que falam que para cada milímetro de chuva, você tem uma movimentação do nitrato de 1 a 5 milímetros em profundidade. Ou seja, se você tem um solo com mais matéria orgânica, mais argiloso, mais bem estruturado, certo? Você vai ficar mais perto do 1 milímetro de chuva para 1 milímetro em profundidade. Se você tem um solo menos estruturado, mais arenoso, vamos colocar condições extremas para facilitar para o pessoal entender, você vai estar mais perto do 5. Então, para cada milímetro de chuva, ele movimenta 5 milímetros, né? Mas essa é uma questão interessante, né? A gente tem que sempre estar alinhado com o tipo de solo que a gente tem, como que é o perfil em subsuperfície, não é isso? O desenvolvimento do sistema radicular está muito atrelado a isso, e acertar não só na fonte, mas eu acredito também na quantidade de N. Independente da fonte que eu aplico, se eu aplicar uma dose errada, esse é o principal problema da lixiviação. Douglas, agora vamos para as diferenças entre aquelas classes que você separou no início, para depois nos aprofundarmos sobre os fertilizantes de liberação lenta ou de liberação controlada. Quais são as diferenças fundamentais para depois prosseguirmos, né, sobre a qualidade e indicações de uso deles? Ótima pergunta, Nelson. Às vezes ocorrem alguns equívocos, né, na diferenciação desses dois termos, dessas duas tecnologias, né? Está muito claro que a gente precisa separar, né, esses fertilizantes em que a gente chama de liberação controlada e o que a gente chama de liberação lenta. Isso aí é só a gente dar uma olhadinha na norma da APFCO, Associação Americana, tem essa separação. A gente tem uma norma ISO 8157 de 2015, que ela define termos usados relacionados a fertilizantes. Nessa norma ISO, você tem lá o slow release e tem o controlled release. Basicamente, então, é fato, certo? Apesar de ocorrerem alguns equívocos em algumas publicações, às vezes ocorreu uma mistura desses conceitos, né? É claro que nós precisamos separar isso em dois grupos diferentes, né? Porque os mecanismos de liberação de nitrogênio dessas duas tecnologias são diferentes também. Diferença básica, né? O que é o slow release? Slow release é uma ureia formaldeído, um crotonaldeído, isobutiraldeído. Basicamente, a gente só tem um produto hoje para aplicação via solo no Brasil e um outro líquido, né? Eles são produzidos através da reação entre a ureia e um aldeído, para formar cadeias de carbono e nitrogênio com menor solubilidade desse nitrogênio, né? Então, fica nítido que os slow release não têm nenhum tipo de revestimento. Eles são produzidos por reação química entre matérias-primas, né? E nessa reação química você não usa revestimento, certo? Então é uma reação dentro de um reator em condições controladas para formar cadeias que têm
a associação entre ureia e algum aldeído, né? Então, essa é uma diferença básica. E um critério básico desses fertilizantes é que eles devem ter pelo menos 60% do nitrogênio insolúvel em água a 25 graus Celsius. Ou seja, as frações do nitrogênio dos liberação lenta, eles são divididos em 3 frações. Uma solúvel em água a 25 graus Celsius, uma solúvel em água a 100 graus Celsius e a terceira uma insolúvel em água a 100 graus Celsius. Basicamente, isso são alguns dos pilares aí dos fertilizantes que a gente chama de liberação lenta. Já os fertilizantes de liberação controlada, eles são fertilizantes convencionais. Por exemplo, hoje você tem ureia revestida, você tem MAP revestido, você tem até KCl, nitrato de potássio revestido no mercado aí de fertilizantes. Então, é um fertilizante convencional que recebe uma capa ali, um revestimento, como eu falei anteriormente, e a espessura do revestimento e o tipo de revestimento, temperatura e umidade do solo que controlam a liberação desse nutriente para a solução do solo. Então, você põe uma capinha ali, como se fosse de polímero, né? Basicamente da espessura de um fio de cabelo, e essa capinha ela vai servir como barreira à entrada de água, saída, e é isso que a gente chama de controle da liberação, né? Porque ela é dependente do quê? De processos que a gente controla na fábrica ali, como a espessura e o tipo de revestimento, e a temperatura e umidade. Enquanto que uma ureia de liberação lenta, além da temperatura e umidade, você tem tudo que afeta a atividade microbiológica, vai afetar a taxa de liberação dessas cadeias poliméricas. Então, a atividade dos micro-organismos é fundamental, porque você tem carbono, né, na ureia formaldeído, e o carbono é a comida ali para os micro-organismos. Então, quanto maior a atividade microbiológica, dependendo da formulação, a variação do pH, isso tudo pode influenciar. Então, é uma série de fatores que a gente não controla, diferentemente do que ocorre com os fertilizantes de liberação controlada. Então, basicamente, essa separação ela é extremamente importante em termos conceituais e bem consolidada em várias publicações, aí, como a norma ISO 8157 de 2015. Douglas, em termos de preço de mercado, qual das duas é mais cara e qual é a mais barata, da liberação lenta ou liberação controlada? Normalmente. Então, Nelson, hoje, muitas empresas, né, que produzem os fertilizantes convencionais, elas estão partindo para o mercado também das tecnologias, né? E aí, com isso, elas estão adaptando essas tecnologias às mais variadas condições, né? Alguns anos atrás era comum a gente ler nas publicações que fertilizante de liberação controlada era só para horta, campo de golfe e tudo mais. Mas hoje o que eles fizeram? Eles estão usando os blends, né? Por exemplo, para baratear a aplicação desses fertilizantes, né? E viabilizar a aplicação em outras culturas. Então, muitas das vezes a gente vê lá, você tem aquele fertilizante que libera muito gradualmente, que vai ser usado na orquídea, vai ser usado lá no campo de golfe, mas você tem formulações mais baratas, que você trabalha a espessura, o tipo do polímero, para aplicação em outras culturas, como café, né, high value crops, né, vamos dizer assim. Então, assim, em geral, os fertilizantes de liberação controlada puros, porque é importante dizer, hoje o mercado crescente no Brasil não é de controlada puro, é blend. Quando você pega uma fração convencional e mistura com liberação controlada. Isso tem crescido no Brasil e no mundo, isso é blend. Quando eu comparo o 100% controle de release ou controlada com o 100% de liberação lenta, a liberação controlada tende a ser um pouco mais caro, e isso também vai depender da longevidade, né, Nelson? Hoje você tem produtos no mundo aí que tem uma longevidade de 14 a 16 meses, por exemplo. E você tem produtos que têm longevidade de 1, 2 meses. Então, a longevidade vai afetar também no custo de produção da liberação controlada. Então, esses são os principais fatores aí que governam os preços desses fertilizantes. Douglas, no artigo de 2017, você escreve que a aplicação de ureia pura via drench localizada
em café, por exemplo, já resolveria em grande parte, com alta eficiência, a questão de volatilização da ureia pura. Igualmente para o sulfato de amônio ou nitrato de amônio. Mas aqui no Brasil é mais para a ureia, que é o maior problema que nós temos. Você poderia ampliar um pouco essa questão, já que você tem essa experiência, você está numa região de café, e até tem muita gente talvez nem saiba bem o que seja drench, e por que isso acontece? Isso seria uma coisa interessante para quem puder fazer isso? Esse assunto, Nelson, ele surgiu há algum tempo atrás, né? Eu acho que ele está dentro do escopo dos fertilizantes fluidos, e quando eu propus, né, a inserção da ureia dissolvida em água nesse experimento, era justamente para a gente iniciar, entender o que acontecia, né? E infelizmente eu não consegui dar continuidade a esses trabalhos, né? Para a gente tem uma série de coisas que poderiam ser feitas, né? Você pode preparar uma formulação aí que você tem o próprio NBPT, que você tem um inibidor de nitrificação, que você tem um micronutriente, né? E isso seria a continuidade desse assunto aí, né? Preparar uma formulação mais adequada na forma fluida para uso em café, por exemplo, né? Numa aplicação via drench, né? Isso é muito interessante. Eu tenho até um vídeo que mostra como que é essa aplicação via drench, né? Se você quiser eu posso disponibilizar para você, mas pense em um aplicador de herbicida na projeção da copa do café, né? Então ele vai aplicar o herbicida ali na projeção da copa, né? Ali na parte embaixo das folhas, entre o ramo ortotrópico e embaixo dos ramos plagiotrópicos, né? Onde eu aplico também o fertilizante. E ali você distribuiria a ureia na forma líquida, né? Então, o trabalho inicialmente mostrou uma redução, né? A gente tem várias condições climáticas, né? Porque alguém poderia perguntar, Douglas, mas se o solo estiver seco, úmido, isso pode influenciar. Então, esse trabalho aí, ele tem pelo menos 4 safras, né? Em cada safra, 3 adubações, totalizando 12 adubações, né? Em condições climáticas diferentes, né? E ele foi o início dessa ideia, né? Isso que não teve continuidade. Em algumas conversas, né, pessoas acabam lendo esses trabalhos, eu vi em algumas situações eles usando essa estratégia para parcelar mais o N, por exemplo, no café. Se ele tem que aplicar, por exemplo, 350 quilos de N no café, no ano agrícola, eu vi algumas situações que aplicaram 100 quilos na forma sólida, 100 quilos na forma sólida, outros 100 quilos, totalizando 300, e eles aproveitaram uma outra operação para aplicar essa ureia, esses outros 50 quilos, né? Então, quando a gente pensa em café, também uma estratégia simples para melhorar a eficiência de uso de nitrogênio é a questão do número de parcelamentos, né? Então, se a gente sabe que é um ambiente propício a perdas, uma estratégia básica, né, Nelson, dentro dos 4C, é o número de parcelamentos, né? Então, se a gente passar de 3 para 4, por exemplo, e usar uma outra operação para aplicar essa ureia juntamente em doses menores, por exemplo, pode ser uma estratégia. Áreas montanhosas, a gente tem diversos sistemas de cultivo de café do Brasil, desde os mais planos aos mais declivosos, chove menos, mais, solos arenosos, então, algumas situações, por exemplo, de área mais declivosa seria interessante, por exemplo, a aplicação do nitrogênio na forma líquida, por exemplo. Então, o drench nada mais é do que um esguicho, né? Você tem uma mangueirinha, tipo um aspersor na ponta, ou tem sido muito utilizado também o aplicador de herbicida em café, onde a gente aplica esse nitrogênio diluído em água, né? Mas, sinceramente, fazendo uma síntese disso, o resultado interessante, mas é uma coisa que tem que evoluir mais para partir para um uso mais generalizado, vamos dizer assim, na cafeicultura como estratégia, né? Mas é um assunto interessante, sim, a ser explorado no contexto da cafeicultura. Douglas, para fertilizantes nitrogenados de liberação controlada, temos, além das ureias revestidas com polímeros, como você já falou, nós também temos tecnologias com enxofre elementar, desenvolvida há bastante tempo nos Estados Unidos, e que no Brasil ainda se discute e algumas vezes tem no mercado. Porém, são bem mais caras em relação aos convencionais e também em relação aos de liberação lenta, normalmente, os puros.
Você poderia falar de eficiência, então, dessa questão do enxofre elementar revestindo a ureia e mesmo os polímeros puros em relação aos de liberação lenta? Será que valeria a pena, olhando puro contra puro, pagar a mais para os de liberação controlada e as eficiências técnicas justificam no Brasil, pelo que se conhece? Interessante a pergunta, Nelson, e aqui cabe até uma questão importante, né? Muitas das publicações hoje classificam essas ureias revestidas com enxofre como liberação lenta. Por quê? Porque ela simplesmente tem uma barreira física, certo? A penetração de água. Então, ali no revestimento você tem microfissuras, né? E a água vai entrando ali, basicamente dissolvendo a ureia e liberando. Mas ali nessa barreira de enxofre elementar você tem que ter ataque de micro-organismos, por exemplo, para criar fissuras ali e a água penetrar. Então, eles hoje, em grande parte das publicações, a ureia revestida somente com enxofre, ela é tratada como fertilizante de liberação lenta. Seria um outro grupo dentro dos liberação lenta ali, vamos dizer assim, uma proteção física. Você põe capinha ali de enxofre elementar, nessa capinha você tem microporos, né? Um revestimento, estou chamando de capinha, mas é um revestimento. Douglas, então a ureia revestida com enxofre elementar, apesar de ter uma proteção física, seria uma ureia de liberação lenta e não controlada. Sim, nas principais publicações, a ureia somente revestida com enxofre elementar, ela está incluída como liberação lenta, Nelson. Esse tipo de tecnologia, ele foi desenvolvido lá no IFDC, na década de 60, né? Na época, o que eles queriam fazer, né? O que eles fizeram, na verdade, né? Eles fundiram o enxofre elementar a 150 graus, 160 ali, ele vira líquido. E aí ele virou líquido a 150 graus, você vai aspergir esse enxofre elementar na superfície do grânulo da ureia. E aí ele vai aderir ali. Se você pôr mais enxofre elementar, a barreira fica mais espessa, vamos dizer assim, a liberação é mais lenta. Mas um dos principais problemas que eles encontraram lá na década de 60, nas primeiras patentes lá que foram publicadas, era justamente a desuniformidade do revestimento. Hoje isso evoluiu, é importante deixar claro, né? A gente consegue ter uma melhor uniformidade no revestimento com enxofre elementar, né? Mas outra estratégia, Nelson, era fornecer enxofre, certo? Numa forma barata, né, que o enxofre elementar é um subproduto de refinarias, né, então a gente pega esse enxofre, colocaria ele, e aí no processo de oxidação, ele vai liberar H+, ele libera a acidez, né, você trabalhou com oxidação de enxofre elementar, ele vai liberar hidrogênio, e aí, na teoria, esse hidrogênio tamponaria a região de dissolução do grânulo da ureia, que é alcalino, o pH ali chega a 8, 9, por isso que volatiliza a amônia, né? Só que o que acontece na verdade, né, Nelson? Essa oxidação da ureia, ela ocorre, do enxofre elementar, desculpem, a oxidação do enxofre elementar, ela ocorre sem sincronia com a solubilização da ureia. Então a ureia solubiliza, e o enxofre elementar ainda está oxidando e a acidez não é gerada no tempo certo, certo? Então, esse tipo de problema pode nos levar a dizer que o enxofre elementar acaba atuando simplesmente como se fosse uma barreira física. Então, qualquer coisa física que eu coloco ali que impede a entrada de água vai atrasar a passagem dessa ureia para a solução do solo, né? Enquanto que para os polímeros dos fertilizantes de liberação controlada, o processo é diferente. Tem alguns polímeros, por exemplo, que tem poros na superfície. O mecanismo de liberação de um fertilizante de liberação controlada sem enxofre elementar é totalmente diferente de uma ureia simplesmente revestida com enxofre elementar. Isso é fato e é muito importante, né? Eu diria que a ureia puramente revestida com enxofre elementar foi o nosso passo inicial há aproximadamente 60 anos atrás, né? Nesses 60 anos, nós saímos da ureia com enxofre elementar e chegamos em outros tipos de polímeros aí
extremamente diferentes em termos de controle de liberação, né? E esse é um assunto até bastante interessante, principalmente na Europa, que eles são bem preocupados, né, com as questões ambientais, o acúmulo desses polímeros no solo. Hoje está em discussão, né, a adição, né, de partes, né, à legislação deles lá, da biodegradabilidade dos polímeros, né? Então é a redução do uso de microplásticos, né, que se fala muito por lá. Eles estão trabalhando num amendment, que eles chamam lá da legislação deles, para colocar um critério de biodegradabilidade e até 2024 desenvolver uma metodologia para medir ou mensurar, quantificar a biodegradabilidade desses polímeros. Então, nesses próximos 5 anos aí, esse assunto, acredito eu, que está em pauta lá e sendo discutido, né? O uso de microplásticos não só na agricultura e nos fertilizantes de liberação controlada, mas de forma geral. Mas esse assunto é muito importante e presente lá também, a questão da biodegradabilidade. Tem alguns pesquisadores, empresas, né, todo mundo que está envolvido com o setor de fertilizantes busca o quê? Um fertilizante que tenha um revestimento que controle a liberação do nutriente, mas que também seja menos persistente, vamos dizer assim, do que algumas resinas que são utilizadas atualmente para revestimento de ureia, MAP e cloreto de potássio ou nitrato de potássio. Douglas, eu já vi algumas referências que esse adubo, as ureias revestidas com enxofre elementar, muitas vezes elas podem ter um problema que essas fissuras não têm uma uniformidade de quebra, de abertura, vamos dizer assim. Às vezes elas se abrem muito rapidamente e há um vazamento total de ureia quase que imediatamente. Você tem alguma coisa a mais sobre isso? Isso realmente acontece? Sim, esse foi um dos principais problemas no início, né, Nelson, quando se revestiu a ureia com enxofre elementar. Existem até algumas fotos que ilustram essa ruptura, né, da camada de revestimento e a passagem da solução ali por essa camada, né? Eles chamam isso de efeito burst ou efeito Lokoff, né? Ou seja, uma fração da massa do fertilizante vai liberar mais rápido que o normal. Uma outra fração vai funcionar normalmente e uma outra fração vai demorar muito para liberar, né? Então, isso é causado, às vezes, pela desuniformidade do revestimento. É claro que existem estratégias e tecnologias de revestimento que é plenamente possível hoje você resolver esse tipo de problema, né? Isso aconteceu lá no início, em 1960, depois, logo na década de 70, eles já lançaram uma segunda patente, colocando uma segunda camada para tampar essas fissuras aí. E melhorando também o revestimento com enxofre para evitar justamente o efeito burst e o efeito Lokoff, que nada mais é do que uma fração que libera muito mais rápido que o normal e a outra que libera muito mais lentamente que o normal devido à distribuição desuniforme do enxofre elementar nos grânulos do fertilizante. Por fim, Douglas, e o mais importante que o pessoal certamente está esperando, você, no que nós sabemos, que você já estudou, que você é profundo conhecedor do assunto, talvez o maior aqui no Brasil de todos esses fertilizantes, eu gostaria de saber se você recomendaria a utilização dessas tecnologias, principalmente de ureias e nitrogenados de liberação lenta ou controlada, que existe no mercado, e associando essa questão de custo e benefício para a sua adoção, porque são mais caras. Vale a pena? Quando vale a pena? Quais delas valeriam a pena e para que culturas? Beleza, excelente pergunta, Nelson. Ela tem um espectro bastante amplo, mas assim, a gente tem algumas situações para exemplificar algumas das aplicações das diferentes tecnologias. Eu acho que o grande desafio, né, dessas tecnologias é a gente entender elas primeiro, separar elas primeiro, porque esses 6 grupos, a gente sabe que tem diferenças na forma de produção, na eficiência, nos mais variados ambientes de cultivo, não é isso?
também, claro, que no preço, né? No final das contas, o preço é extremamente relevante, né? Na tomada de decisão ali do agricultor, né? Então, vamos lá, vamos tentar entender isso. Exemplo, inibidores de urease. Se você pegar hoje alguns países do mundo, como Dinamarca, Nova Zelândia, Alemanha, eles estão no caminho de proibir o uso de ureia convencional lá, sem incorporação. Alguns lá tem, eles chamam de regrinha. Eles têm uma regrinha que, se você aplicar a ureia, você tem que incorporar ela convencional. Se você não incorporar essa ureia, você obrigatoriamente tem que ter o uso de algum tipo de inibidor, Nelson. Então, eu acho que o Brasil, mais cedo ou mais tarde, ele vai acordar, né, apesar para esse assunto, né? Por quê? Existe uma tendência mundial de reduzir, vamos dizer assim, o uso de ureia convencional branca pura, sem nenhum tipo de inibidor ou de algum tipo de tecnologia. Isso é fato. A gente vê isso claramente em vários países ali, como esse que eu já citei, né, uma tendência a usar esses inibidores. Esse é um exemplo clássico, né, de aplicação dessas tecnologias, né? Por exemplo, onde que eles são utilizados principalmente? Milho, certo? Culturas que demandam nitrogênio, né? Produtoras de cereais em geral aí que demandam nitrogênio. Basicamente, eles têm um apelo bastante forte para o uso de inibidores e nada impede, né? Por exemplo, se eu vou aplicar ureia convencional e ureia com inibidor de urease no café, é fato que a gente sabe que o inibidor de urease ele tem uma boa eficiência na redução dessas perdas. Então, dentre essas duas, sempre é melhor escolher a que tem algum tipo de inibidor de urease. Isso é um exemplo clássico. Vamos trazer outro exemplo, né? A cultura do café, por exemplo. Na cultura do café, eu vejo uma tendência bastante grande de uso dos blends, né? Principalmente nas lavouras em produção, né? Em plantio de lavouras. Hoje a gente tem controle de release, ou fertilizante de liberação controlada, tanto para nitrogenado, como para fosfatado, como para potássio, a gente tem também, né? Tem até magnésio revestido, micronutriente, eu já recebi algumas formulações aqui, a gente tem avaliado isso também, já em escala de protótipo, né? Mas, assim, eu vejo no que a gente chama de high value crops, né, Nelson? Essas culturas com um valor agregado maior, como o café, citaria como exemplo o próprio eucalipto, né? Onde você aplica o fertilizantes, as fertilizantes ali, às vezes na forma de coveta, e muito próximo da raiz, então isso é muito bom para o fertilizante de liberação controlada, né? Quanto mais perto da raiz ali ele tiver, para eucalipto, por exemplo, em plantio, é uma estratégia interessante, né, também. E o uso dele 100% puro, vamos dizer assim, seria mais para mudas, viveiros, por exemplo. Tem muitos viveiros que usam 100% de controle de release. Dependendo do valor agregado que você tem na muda, eu diria que seria uma opção interessante, né, para economia com o uso de fertilizantes, melhoria de eficiência e onde você tem um valor agregado maior ali que viabiliza o uso do fertilizante de liberação controlada puro, por exemplo, saindo um pouco da agricultura, os gramados em geral, né? Então, produção de flores é muito comum, né, em algumas regiões do Brasil, né? Eu não tenho muita experiência com essas culturas, mas eu já vi alguma coisa com tulipa na Holanda, né, com uso de 100% de controle de release, né, porque são culturas com valor agregado. Então, eu diria que nós temos dois caminhos principais quando a gente pensa em tecnologias aí. Os inibidores, com uso crescente, né, para algumas culturas, e no mundo, eu acho que outra tendência, né, é o uso dos blends, certo? Eu acho que essas duas tecnologias têm um futuro interessante dentro desse todo esse escopo que a gente falou hoje aqui durante a nossa conversa. E para culturas anuais, milho, soja, você vê algum futuro desses produtos? Não de, eu digo de liberação lenta e controlada, já que inibidor de urease em milho já se usa há bastante tempo aqui no Brasil. Como é que você vê essas possibilidades de uso desses fertilizantes de liberação lenta ou controlada para essas culturas que são mais commodities ou com menos valores unitários tão altos, né? E high value crops, como você fala? Sinceramente, Nelson, eu vejo já o uso desse tipo de tecnologia nessas culturas, mas assim, o caminho é o blend.
Então, às vezes vai ser um blend, como eu falei, 85% de N convencional com NBPT e uns 15% de controle de release com longevidade 1, 2 meses, 3, 4 meses, né? Esse é um processo que a gente tem que percorrer também de evolução. Quando a gente pensa em trabalhar com blend, nós temos que ajustar a formulação dele de acordo com a curva de absorção da cultura, né? Então, isso precisa ser cada vez mais estudado e eu vejo esse caminho, né, do uso de blends, né, que aí você conseguiria dar uma longevidade um pouquinho maior ali para o nitrogênio, por exemplo, no caso de um milho de segunda safra, ou milho verão, por exemplo, eu acho que é uma situação interessante. O uso dele 100% puro, Nelson, mesmo que de menor longevidade, eu acredito que talvez não seja, né, em grande parte das situações, uma situação interessante a ser considerada, vamos dizer assim. Douglas, para finalizar, algum comentário geral você teria sobre o assunto? Bom, Nelson, eu finalizo, né, reforçando o que eu falei, né, essas tecnologias, hoje existe uma dificuldade, né, de se quantificar o uso desses tipos de tecnologia no mundo, né? Por que existe essa dificuldade? Primeiro, porque você viu aí que nós temos vários tipos de tecnologias, né? E a gente precisa entender, classificar isso tudo de maneira adequada para inserir dentro desse grupo de fertilizantes, né? E segundo, a comunicação, né, entre as associações de fertilizantes e os órgãos que fazem essas estatísticas, né? Então, acho que tiveram umas 3 tentativas de fazer a estatística, né, de consumo desse tipo de tecnologia no mundo, né? Uma acho que foi um grego, recentemente uma empresa foi contratada pela International Fertilizer Association, essa é a mais recente, né? Que fez a estimativa no consumo desses fertilizantes, mas existe uma grande dificuldade. Mas é fato, Nelson, que por outro lado, o consumo dele é crescente, a gente não quantifica, mas sabe que o consumo é crescente no mundo, e são tecnologias que vêm justamente naquele escopo, né? Hoje acho que a sustentabilidade ela está nos pilares de qualquer país sério, né? Então a gente sempre pensa em sustentabilidade, e quando a gente pensa em sustentabilidade, em aumento da produção de alimentos, a gente sabe que nós precisamos aumentar entre 40% e 70% a eficiência no uso de nitrogênio na agricultura para conseguir atender aquela demanda de alimentos em 2050. Então, como que a gente vai fazer isso? Não só com as tecnologias, tem muitos caminhos aí que a gente tem para melhorar a eficiência de uso de nitrogênio, parte genética das plantas, mas as tecnologias para fertilizantes estão aí como uma opção para melhorar a eficiência do uso de nitrogênio e reduzir as perdas desse nutriente nos sistemas de cultivo, né? Seja por volatilização, lixiviação ou desnitrificação, né? Então, acredito eu que são estratégias, né, de manejo da fertilidade que vieram para estar cada mais presente nas nossas tomadas de decisão no dia a dia. Douglas, é a segunda entrevista que o meu querido Douglas dá aqui para o canal. Eu te agradeço demais, sempre sensacional, espetacular. E em nome das milhares de pessoas que vão assistir, te agradeço. Grande abraço, Douglas. Um abraço, Nelson, grande amigo. É sempre um prazer poder te ajudar. Você é um parceiro, uma pessoa que eu tenho grande consideração e desejo tudo de bom. Conte comigo sempre que você precisar. Eu vou estar aqui para contribuir com você. Um grande abraço a todos aí. Espero que tenham gostado e aproveitem bem a entrevista.